Boa noite, meus irmãos, graças e paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez, o nosso bate-papo no programa Tudo por Ele. Nesta noite nós temos a participação da nossa irmã Nayara, mais uma jovem nesta noite. Nós temos a proposta de trazer para vocês, para todos que nos assistem, uma palavra não só de fé e esperança, mas também testemunhos daquilo que o Senhor tem feito na vida da juventude num tempo tão difícil, num tempo tão complicado, mas que nós sabemos que é um tempo separado e preparado pelo nosso Deus. Nesta oportunidade, nós temos a alegria de receber a nossa irmã Nayara, que já já vai estar se apresentando, falando quem ela é, falando um pouco da sua vida. Mas desde já, Nayara, eu quero agradecer a sua presença, a sua participação, sabendo que o que Deus tem feito na sua vida e ainda fará, são grandes coisas que estão por vir. E eu agradeço a sua participação, agradeço a sua disponibilidade de estar conosco aqui nesta hora, para juntos a gente conversar, como é proposto, um bate-papo, para que nós possamos falar um pouco daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Eu gostaria de orar, tá bom? E depois eu vou deixar você à vontade para falar com os nossos irmãos e telespectadores. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te rendemos graça e damos louvores, meu Pai, por esse dia, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui em Tua presença para falar, ó Deus, das maravilhas que o Senhor tem realizado na vida da nossa irmã Nayara. Também, meu Pai, eu te rogo e suplico ao Senhor nesta hora, Senhor, que o Senhor derrame sobre a tua filha bênçãos sem medidas, que o Senhor a proteja de todo mal, que o Senhor abençoe, Senhor, não só ela, mas toda a sua família, que o Senhor estenda tuas mãos sobre os seus negócios, que o Senhor continue, ó Deus, a inspirar a tua filha na tua obra. Eu te louvo, meu Deus, eu te glorifico, em nome de Jesus. Amém. Bom, Nayara, gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo agora. Em nome de Jesus, fique à vontade. Então, né? Boa noite, né? Porque provavelmente vocês vão estar vendo à noite. Isso. E eu digo o seguinte, que a minha vida nunca foi fácil. E acho que eu falar isso, todo mundo vai falar. A minha também não, e a de ninguém é fácil. Só que eu vou falar sobre a minha experiência, que tudo começou com a Dona Áurea. Ela era dessa congregação, né, da Igreja Batista, e foi onde ela me trouxe até aqui. Ela sempre me convidava, vamos lá na igreja. A minha irmã começou a trabalhar na casa dela, e aí isso eu conheci a Dona Áurea. E aí todos os domingos ela me convidava para estar aqui na igreja. E eu sempre falava, eu vou, e eu nunca via. E aí, o que aconteceu? Ela começou a ter festival na igreja. E ela foi comprando um monte de ticketzinhos, né? De festival de cachorro-quente, festival de torta, essas coisas. E toda vez ela me dava e toda vez eu vinha. Por causa que ia ter depois. Então, nisso eu continuei. E ela percebeu isso. Que eu só dava ali na igreja só no intuito pelo ticketzinho que ela dava. Pessoal, vocês estão percebendo um som no fundo, é porque nós estamos gravando aqui na igreja e agora está acontecendo um ensaio do 7 de setembro. Então, possivelmente eu tenha colocado um filtro para poder tirar um pouco do ruído do ensaio, mas se você estava ouvindo algum som aí no fundo, que é talvez desproporcional, é o ensaio do 7 de setembro aqui da nossa cidade. Pode continuar, Mário, desculpa. Então, aí tudo bem. Aí eu comecei a perceber que aquilo que eu estava fazendo não estava certo. Que eu não tinha que vir pelo convite dela, mas porque eu precisava de ter alguém ali para falar no meu coração. Que esse alguém é Deus. Então foi aí que eu continuei a vir os cultos. Vinha mais no domingo. E continuei vindo. E aí eu comecei a ser frequente, aquela frequência só de domingo. Não participava de nada, só nos domingos. Aí chegou o tempo que Dona Áurea faleceu e eu continuei, porque ela foi uma pessoa maravilhosa. Foi ela que me apresentou aqui. Então, assim, até hoje eu continuo. Só que em detalhe, quando ela faleceu, passou um tempo, eu comecei a vir para a igreja e comecei a me sentir sozinha. Ninguém falava comigo. Foi
até emociono toda vez que faz essas coisas, porque acontecia assim. Toda vez tinha um culto, ninguém ia lá e falava com você. Porque às vezes quando você vai para a igreja, a gente sente aquela vontade de ter alguém para poder ir lá chegar em você. Não precisa eu falar da minha vida, mas só você ir lá falar comigo, a gente se sente... Boa noite, a paz do Isso. Senhor, né? O pastor fazia isso. Ele fazia isso no final, né? Que é um comédia de prática. Então, eu comecei a ver que todo mundo tinha sua vida na igreja, muitos jovens mesmo, todo mundo em grupo, todo mundo vivia em grupo aqui. E eu sempre excluída, porque eu era uma menina do culto da noite. Então eu não era reconhecida. Então eu não posso nem cobrar deles, porque eu só ia nos domingos. E foi aí que eu me afastei da igreja. Falei, não tem ninguém para ir para a igreja, não tem ninguém para conversar comigo na igreja. Então eu fui para a rua. Chegando lá, eu percebi que foi o pior erro que eu fiz toda a minha vida. O pior erro, porque lá foi uma mentira, totalmente a minha vida foi uma mentira. Eu tinha amigos falsos, amigos que se aproveitavam de mim. Então, assim, eu era feliz na rua, só que quando eu chegava em casa, tudo voltava ao normal. A minha tristeza, eu tenho problema com ansiedade, então eu fico muito nervosa, eu tenho um chorerê doido. Porque só de eu falar, eu já choro bastante. Então, assim, isso tudo me machuca demais. Tá. Aí eu falei, não, eu não quero também essa vida pra mim, vou voltar pra igreja. Jesus me tocou, você tem que voltar pra igreja. E a minha irmã, ela sempre foi evangélica. Aí ela falou, não, você tem que voltar pra igreja. E eu comecei a voltar, e eu comecei a sentir vontade. Eu comecei a falar, Senhor, eu tô vindo por ti. E não é pelas pessoas que estão na igreja. Só que quando eu voltei pra igreja, a irmã Santa me acolheu. Ela tava me esperando. E eu falei pra ela, irmã Santa, eu falei agora recente pra ela. Quando a senhora faltou nos cultos por causa da pandemia, eu senti uma falta enorme da senhora. Porque a senhora foi a única pessoa que me acolheu. Foi a única pessoa que me abraçava, que quando eu estava precisando de alguma coisa, ela estava lá comigo. Então, hoje eu vejo ela como uma amiga daquelas. A gente nem é tanto de se falar agora. Mas não é porque ela já me convidou várias vezes para ir lá, eu vejo ela na rua. Mas assim, é uma pessoa que eu tenho, a segunda pessoa que eu tenho referência. A irmã Áurea e a irmã Santa. E quanto tempo assim, Naira, você está assim, nessa caminhada? Da primeira vez até o dia que você se converte, você tem noção assim mais ou menos de quanto tempo que você está nessa caminhada cristã? Não sei. Assim, não tenho ideia, mas tem bastante tempo. Tem bastante tempo? Tem mais de 5 anos, mais ou menos? Tem mais, muito mais. Mais de 5 anos. Mais de 5 anos. Sim. Agora, hoje não. Hoje eu já conheço muita gente, as pessoas são acolhidas. Só que foi o que aconteceu comigo, né? Foi uma história que aconteceu comigo. E em casa, o que aconteceu comigo foi em questão de eu ter tinha umas colegas, aliás, da escola, e a mãe dela, uma vez na rua, falou comigo, oi, Nai, tudo bem? Minha filha tá em uma posição ótima, tá isso, formou, ela tá bem de vida, e você tá fazendo o quê? Aí eu virei pra ela, nada, eu trabalho pros outros. E ela, nossa, você trabalhando pros outros? Minha filha, por que você não foi fazer faculdade? Pois minha filha tá isso, minha filha tá aquilo, minha filha tá bem de vida, e você tá aí. Se você tivesse pelo menos um próprio negócio, não falava nada, mas trabalhando pros outros, você não vai ter nada na vida. Eu falei aquilo, eu cheguei em casa arrasada, porque são palavras que a gente escuta, que machucam na alma. Sim. E eu falei, Senhor, eu preciso de alguma coisa. Me capacita em alguma coisa, porque eu sei que eu sou tímida, eu tenho vergonha dessas coisas. Então, o Senhor me capacita. E foi aí que Ele começou a me ajudar. E eu fui conseguindo vender umas coisinhas. E hoje eu consegui ter uma loja para a honra e glória do Senhor. É pequena, mas é minha e da minha irmã. Como é o nome da sua loja? Closet. Isso mesmo. A gente colocou Closet. E hoje você é uma jovem empreendedora. Graças a Deus. Serva do Senhor, né? Amém por isso. E vem cá, sua irmã não mora aqui. Não. Essa que é sócia com você mora aqui. Mora aqui. Mas essa que te orientou para você voltar para a igreja, ela não. Mas na época ela estava aqui. Foi, sim. Sim. Nai, e como foi sua conversão? Então, sua conversão
foi incentivada pela irmã Áurea, que era alguém que te convidava com estratégia. Chamava você para alguns festivais que tinha na igreja. E eu aproveitava e vinha. E com isso você foi gostando e ficou. Eu queria que você, já que você entrou aí num assunto que me chamou a atenção, né? Acho que seja um assunto também que alguns jovens, algumas pessoas que estão nos assistindo, também vivam. Você disse que um dos motivos que te fizeram, por um tempo, se afastar da presença de Deus, da igreja, foi decepções. Dentre elas, decepções dentro da igreja, né? De pessoas que você se sentia excluída, de uma certa forma, né? Sim, mas não culpo elas. Sim, entendi. Sim. Mas eu não quero focar na questão da igreja, mas eu quero focar numa parte que você falou sobre o mundo é uma mentira. Onai, quando você saiu da igreja, que você parou de vir aos cultos, embora você deixa bem claro que você era aquele tipo de pessoa que participava apenas dos cultos à noite, o que você viu quando você sai desse ambiente e vai para um mundão, para o sistema que é perverso, que é maligno, que é sombrio, que se oferece com coisas boas, mas o fim traz coisas más. O que você pode falar sobre aquilo que você viu a partir de hoje, dessa perspectiva que você entende hoje? Bom, o mundo lá fora não fala de Deus. As pessoas não lembram de Deus. Essa é a palavra mais correta. Eles não lembram de Deus. Eles estão vivendo o agora e como se não fosse existir o fim, né? Então, o que acontece? Lá fora as pessoas não estão importando com você, a não ser que você tenha alguma coisa para oferecer. Depois que você não tem nada, você não tem serventia de nada. Então, nisso aí você já entende, poxa vida, eu só sou, as pessoas só veem em mim quando eu tenho algo a oferecer. Como se fosse um objeto, isso, né? E depois não serve de nada. Então, lá fora não tem nada de bom, não tem nada de bom. E aqui sim, eu encontrei algo bom, porque Deus, por mais que eu estava me sentindo excluída, Deus estava ali comigo. E quando eu voltei, eu falei, Senhor, eu estou indo por Ti, não é pelas pessoas. E foi aí que eu percebi que a minha fome era da palavra de Deus. Amém. Onai, eu queria que você falasse um pouco a sua opinião sobre o que é ser uma jovem cristã. O que é hoje, num tempo, como você acabou de falar, né, que lá fora só tem o que não presta, só tem ofertas mentirosas, né? E nos veem, as pessoas que estão lá fora, tanto as pessoas quanto o sistema, nos veem como um objeto, como um algo descartável. Você tem serventia, você vale alguma coisa. Perdeu a serventia, você é descartável. O que você pensa hoje, com a sua opinião, como ser uma jovem cristã? O que é ser uma jovem cristã hoje? Jesus fez tanto por nós, né? Ele derramou seu sangue por nós. Então, é o mínimo que eu poderia fazer para ele. É continuar, é perseverar. Então, o que acontece? Eu sou grata a Deus por tudo isso. E o que Deus quer da gente é que a gente continue nessa caminhada. Que a gente continue levando a palavra para outras pessoas que não conhecem. Foi para isso que Ele nos escolheu. Para trabalhar para Ele. Para ser um instrumento usado na mão dEle. Você, como todos os jovens, não só os jovens, né? Eu acho que quando a pessoa tem um nível de entendimento, a pessoa tem a possibilidade de receber ofertas. O mundo, ele é provido de ofertas. A diferença é que a oferta que Jesus, que Deus dá, ele diz que ele tem planos de bênção e não são planos de maldição. Ele diz que os planos que ele tem ao nosso respeito são planos para que a gente possa prosperar, são planos que a gente possa viver eternamente com ele,
são planos que a gente possa reter as coisas do mal, se abster das coisas do mal e se santificar. O mundo é diferente, o mundo oferece um mar de coisas que no fim só traz destruição. Como que você vê hoje a possibilidade de receber ofertas? E mais do que isso, você ainda hoje, embora você já seja uma jovem cristã com algum tempo de caminhada, né? Você não é uma jovem cristã nova convertida, já é de um tempo caminhado. Você recebe propostas do mundo ainda hoje? Sim. E como que você vê essas propostas? Qual é a sua visão quando você recebe uma proposta que você sabe que não provém da parte de Deus? Eu já falo logo, eu não vou. Por que você disse que não vai? Eu já falo, não vou. Porque eu tenho que ser diferente dessas pessoas. Deus tem que ver que eu estou me tornando uma nova criatura. E as pessoas que tá me convidando têm que ver que eu sou uma pessoa diferente também. Que eu não tenho que me igualar a elas. Sim. Ainda, Nai, eu creio que todos nós, né? Todos nós temos uma passagem bíblica. Você tem alguma passagem bíblica que você carrega no seu coração, que você vê assim, essa passagem é a passagem que me direciona? Tenho o Salmo 37. Pode ler? Pode, fica à vontade. O Salmo 37, capítulo 5, que fala assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, tudo mudou, tudo se fez novo. E eu confiei. Então, quando a gente confia, você pode ter certeza que dá certo. Porque Jesus já me tirou de tanta situação, mas na hora que eu entreguei a minha vida nas mãos dele, eu sabia que ele estava guardado. Nai, como eu sempre falo, né, para quem está nos assistindo, eu chamo ela por Nai porque a gente tem uma certa intimidade. Eu queria te questionar algo que eu vou deixar você bem à vontade para você falar se você quiser, tá bom? Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua vida no enfrentamento que você tem como serva do Senhor dentro da sua casa. É você quem que é serva na sua casa, como jovem, e você já passou por alguns momentos difíceis, como jovem, que você teve que sustentar, que o conhecimento da palavra, sendo serva do Senhor, te ajudaram a superar esses momentos? Você gostaria de falar alguma coisa sobre isso, para quem está nos assistindo? Não, lá em casa sempre foi uma única irmã, né, que era evangélica. E todos os demais era sempre da igreja católica. Sim. Aí a minha irmã foi conversando com a gente, e aí a minha outra irmã, que também era da igreja católica, ela passou a entender que ela não precisava de intermediário para falar com Deus. Ela mesmo conseguiria falar diretamente a ele. Então, se eu percebi que ela, que era católica mesmo, teve essa ideia, eu falei, não, eu também vou ter. Então, qualquer outra pessoa aqui na minha casa também pode ter esse pensamento. Mas assim, não, graças a Deus, nunca tive nenhum problema, não. Era só mais essa questão mesmo, que nós não éramos evangélicos. Sim. E como foi? Você deu entrada e depois, talvez quem esteja nos assistindo não conheça tão bem a sua história de vida, mas você falou um pouco da sua irmã que hoje não está mais conosco, né? Sim. Ela deixa quantos filhos? Um filho e de 7 anos, que é o Cauã, né? Isso. Se você estiver nos assistindo, Cauã, um abraço para você, Deus abençoe a sua vida, tá bom? E assim, como foi, Nayara? Já tem alguns anos, né? 6 anos. 6 anos. Você já estava na igreja nessa época? Já. Pronto. Então você tem mais de 6 anos que você está nos Sim. caminhos do Senhor. Sim. Como foi enfrentar, como jovem, a perda de alguém que você tanto amava? Era sua irmã,
ela, para você que está nos assistindo, né, ela veio a falecer e deixou um jovem rapazinho chamado Cauã, que pelo destino e pela vontade de Deus, a mãe de Nayara, como é o nome da sua mãe? Maria de Lourdes. Dona Maria de Lourdes e a Nayara e toda a sua família, né, que residem com ela, vieram, né, a cuidar daquela criança, né? E como foi superar, Nayara? Eu sei que não é fácil, até hoje não houve a possibilidade de superar, porque há sempre, né, aquele sentimento. Olhar para a Cauã e lembrar dela, né? Eu imagino. Exatamente. Mas naqueles dias, você consegue falar conosco um pouco, talvez, Nayara, por que eu estou te questionando? Como a gente está batendo um papo aqui, eu estou te questionando porque há a possibilidade de alguém que está nos assistindo não está conseguindo lidar com a perda de alguém. Entendi. Talvez alguém que está nos assistindo está sofrendo muito porque perdeu alguém que tanto amava e não sabe como superar, acha que não vai superar. E assim, é como você disse, não vai haver a superação, mas vai haver um suporte divino para lidar com essa situação. Como foi lidar com essa situação? Você pode falar com a gente? Sim, com certeza. A minha irmã sempre foi uma mulher de fé. Eu digo isso com plena certeza. Como era o nome dela? Vanécia, só que todos conhecem ela como Suzy. Então, assim, ela sempre foi criada na igreja, dentro da igreja. E todo momento ela sempre falava de Jesus com a gente. A todo momento. Foi aí que ela chegou a adoecer, né? Ela teve câncer. Só que antes dela ter câncer, ela começou a ter vários outros problemas, perda da visão, né? Ela teve que fazer uma cirurgia gigantesca. E ela nunca perdeu a fé. Então, ela fala pra gente, pra nós e da família, nunca perca a fé. Olha tanta coisa que eu estou passando aqui agora. Tanta coisa que eu estou passando aqui agora. E eu sempre digo, uma frase que ela falava que a gente tem pra vida. Eu estou dentro do barquinho. Às vezes balança, mas nunca cai. Que legal. Através disso, a gente começou a ficar mais forte. Ela era a pessoa mais forte. Doente e nós fraca. Porque quando a gente via ela falando de Jesus, a gente se derretia. A gente falava, nossa, como uma mulher tão forte, doente, mas em nenhum momento perdeu a fé. E aí, todo dia, quando a gente perguntava, Suzy, como você está? Meu barquinho tá remando. Todo dia a gente fazia essa mesma pergunta. E aí teve uma vez, logo, né, quando ela adoeceu, mesmo que ela teve que ficar internada 30 dias no hospital, aí os médicos falaram pra ela que ela tinha que tirar o filho. Isso ela grávida com todo esse problema. Sim, tem isso nela. Aí os médicos falaram assim, não, Suzy, não tem condições de Cauã ficar, né? Não tem condição dessa criança ficar. Então a gente vai ter que escolher alguém. Aí ela falou, nunca, jamais. Vocês não vão me escolher. É para escolher o meu filho. Jesus, ele me deu meu filho. Vocês vão tirar ele. Beleza, tudo certo. E aí chegou o dia de fazer a cesárea e deu tudo certo. O parto foi uma maravilha, não aconteceu nada com ela. E aí os médicos falaram, calma, assim vai ter que ficar na incubadora. Durante, acho que era 30 dias, ele só ficou 16 dias. Então, assim, a recuperação dele foi muito boa. E aí a minha irmã já não enxergava. Isso tudo aconteceu, ela tinha perdido a visão, já tinha feito a cirurgia, que o rosto dela ficou de uma forma muito triste, né? E ela só falava assim, gente, cuida do meu filho. Cuida do meu filho, por favor, cuida do meu filho. E eu vou continuar aqui. E aí, toda vez que entrava alguém no quarto para poder dividir quarto com ela, ela sempre falava de Jesus para essas pessoas. As pessoas ficavam boas e ela continuava doente e falava de Jesus. E ela, você aceita Jesus como seu único Salvador? Aceito. Aí, rapidamente, na outra semana, ou até mesmo na mesma semana, as pessoas recebiam alta e ela continuava lá. Foi indo até que ela falou, Jesus, eu não estou aguentando mais. Que seja feita a tua vontade, não a minha.
Que seja feita a tua vontade, não a minha. Mas a todo tempo, cuida do meu filho. Cuida do meu filho. Aí foi e falou com o esposo dela para deixar a Cauãs morar com a gente, porque até então, desde quando ele nasceu, era eu, a minha irmã, a minha mãe, meu cunhado e o pai que tomava conta. Isso em São Paulo, nem foi aqui, foi em São Paulo quando tudo isso aconteceu. E foi aí que a gente ficou com ele e hoje ele é uma bênção, graças a Deus. E E depois, a gente, quando ela falece, como lidar com essa situação? como ela sempre manteve para a gente ser forte, firme, forte, porque ela estava no melhor lugar, então é isso. Quando as pessoas já vêm te preparando, as pessoas te preparam, mas na verdade é Deus que prepara, né? Bom, pessoal, como vocês podem ver, infelizmente uma parte do nosso bate-papo a gente perdeu devido ter sido um problema na minha mesa de som. A gente teve um problema com a mesa de som e essa mesa de som ela cortou uma parte da fala da nossa irmã Nayara. Nessa fala, a gente perde, creio que uma das partes mais interessantes do bate-papo, que é quando ela relata a parte da perda da sua irmã, que deixa um filho chamado Cauã. Uma das coisas que ela fala, né, que a sua irmã veio a óbito devido a um câncer, e quando ela estava passando por toda essa situação, por um momento tão difícil na sua vida de enfermidade, enfrentando o câncer, estando grávida, ela falava uma coisa que eles levam como direção da sua vida, que eu estou num barco, remando e não posso parar. E Jesus está comigo no barco. Dentro desta narrativa da nossa irmã Nayara, que infelizmente nós perdemos, ela fala sobre a sua irmã estar em vários momentos em um hospital e as pessoas chegavam, recebiam alta e ela sempre tinha a oportunidade de falar do Senhor Jesus para essas pessoas, dizendo que não podemos perder a fé, não podemos deixar de remar e não podemos deixar de caminhar com o Senhor. Isso nos ensina algo importante e algo interessante para a nossa vida. A nossa vida, ela nos transcorre do mesmo jeito. Nós vamos passar por momentos difíceis, nós vamos passar por momentos de tempestades, nós vamos passar por momentos de vendavais, nós vamos passar por momentos em que as ondas vão estar prestes a nos afogar. Mas a palavra do Senhor nos diz que quando Jesus também está num barco desta mesma forma, por sinal está dormindo, a palavra do Senhor diz que Jesus, ao estar dormindo, os seus discípulos o acordam e dizem: Mestre, não te importa que morramos? E ele se levanta, acalma o mar e cessa a tempestade. Talvez você que está nos assistindo neste momento esteja passando por um momento de tempestade. Talvez você que está nos assistindo esteja passando por um momento de dificuldade. Talvez você que está nos assistindo esteja vivendo em meio a um vendaval. E talvez você nunca tenha chamado Jesus para tomar conta do seu barco. Talvez você está parado, esperando que a tempestade acabe, sendo que ela só venha ou só tende a aumentar. A melhor coisa a fazer não é esperar, não é se desesperar e também não é pular do barco. É continuar remando e pedindo Jesus para dirigir o seu barco, para dirigir o barco da sua vida. No tempo certo, na hora certa, ele tem o time certo para fazer tudo chegar à bonança, para que tudo volte a como era antes ou melhor do que era. A bonança de Deus sempre vai ser a melhor bonança, vai ser a melhor decisão para a sua vida. Por mais que você reme e consiga sair do meio da tempestade e chegue num estado de bonança, nunca vai ser comparada à bonança que Jesus Cristo tem para realizar em sua vida. Que você tenha sido tocado pelo Espírito Santo de Deus, que aquilo que nós conseguimos captar aqui com a nossa mesa, da fala da nossa irmã Nayara, tenha sido proveitoso para a sua vida, para a sua caminhada cristã, você que é jovem, que você possa ouvir
aquilo que Deus tem realizado na vida desses jovens e que você possa aplicar em sua vida. Agora a gente vai para o momento de oração e terminar o nosso bate-papo em nome de Jesus. Pessoal, a gente quer terminar esse momento orando pela vida de nossa irmã Nayara. Ela agradece muito Sim. por ter tido a oportunidade. Nayara, eu quero te dizer, antes da gente fechar e orar, é que o Senhor continua a te usar, minha irmã. Eu não tenho dúvida que aquilo que você falou, que você acabou de falar, tenha chegado ao coração de alguém especificamente. Talvez, se você que está nos assistindo agora foi tocado pela palavra, pelo testemunho, pelo bate-papo com a nossa irmã Nayara, você pode digitar aí no nosso comentário, tá certo? Tenho certeza que o que você falou, a história de vida da sua irmã, é uma história linda, acho que esplêndida a história de vida da sua irmã. Acho e tenho certeza, Nayara, que o que ela fez, o que boa parte das coisas que aconteceram com vocês são coisas de Deus, para que vidas fossem alcançadas, tanto que hoje nós estamos aqui e somos alcançados por aquilo que Suzy fez, Sim. por aquilo que você falou hoje. Que Deus possa te usar, que Deus possa continuar te abençoando. Só uma curiosidade, gente, para você que está nos assistindo, para quem conhece Nayara, sabe que Nayara é extremamente tímida, né? A Nayara é alguém muito tímida e algo que é especial, né? Quando nós chegamos aqui, ela no nosso encontro de jovem, ela disse, olha, eu não dirijo o culto porque eu não consigo, eu sou muito tímido. E vocês vão perceber aí que ela está conversando conosco aqui naturalmente, mas assim, já é uma grande vitória, né? Vencer a timidez e que Deus continue a te abençoar, tá bom, minha querida? Amém. Deus continue a te usar. Isso é só o começo daquilo que o Senhor vai fazer na sua vida e tem muitas coisas grandes para acontecer em nome de Jesus. Vamos orar? Amém. Vamos sim. Senhor, eu te louvo por mais Muito esse dia, obrigada, Pai. pela vida da irmã Nayara, Senhor, pelo seu ministério, por aquilo que o Senhor tem realizado na vida dela. Que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, possa usar a tua serva, Sim, que o Senhor possa capacitar ela em todas as áreas, que o Senhor possa, ó Deus, conduzi-la em seus caminhos, na sua caminhada cristã, que ela possa entender qual é a direção que o Senhor quer levar, que ela possa, ó Deus, entender aquilo que o Senhor quer fazer e realizar através da vida dela, como o Senhor fez através da vida da sua irmã. Sim, Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor continue a abençoar a vida de Nayara, de toda a sua família, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre a sua vida, Deus, espiritual, a sua vida como empreendedora, que o Senhor abençoe a loja da tua serva, os seus negócios, abençoe a sua vida, ó Deus, como filha, como serva do Senhor. Ó Deus, muito obrigado por esta oportunidade. Eu te louvo pela vida de Nayara, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.